Bom dia, amigos, em nome de Jesus Cristo, irmãos, juntamente com vocês nós estamos aqui para aprender um pouco mais a respeito da palavra, para prestar atenção em alguns detalhes que são importantes para a nossa vida. Certamente você já ouviu falar que, de acordo com o seu caráter, a sua vida ela é exposta em todo lugar. Eu quero falar aqui do caráter de uma pessoa. José, você já ouviu falar muito a respeito de José do Egito? Por causa do caráter fiel de José, os seus filhos, Efraim e Manassés, receberam as terras mais ricas e férteis de Canaã. Você já parou para pensar nessa situação? Gênesis capítulo 49, o versículo é o 22 até o 26, nós vamos ver aqui, vamos ouvir em nome de Jesus. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus, de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Glórias a Deus, irmãos. Vocês prestaram atenção? Se não prestaram atenção, depois que você assistir o culto, pegue a sua Bíblia e vá ler com muita atenção o que está escrito aí. José é um ramo frutífero. Por que ele é um ramo frutífero? Porque ele se manifestou diante do Deus Pai, ele foi fiel em todos os tempos, independente da tentação, independente das consequências. José, ele foi fiel diante de Deus. Ramo frutífero junto à fonte. A fonte é a palavra de Deus, irmãos. Nós não poderemos superar essa situação que está acontecendo aí se nós não estivermos sendo alimentados de uma fonte. E essa fonte tem que ser uma fonte viva, fonte de águas vivas, como nós já falamos nesses dias aqui atrás. O seu arco, porém, susteve-se no forte. O arco, vamos dizer, sua presença hoje, ela deve se suster no forte. Quem é o forte? É o forte de Israel, onde é o pastor e a pedra de Israel, a pedra que os edificadores rejeitaram. Você tem que se suster nesta pedra, nessa fonte, nessa rocha. Você tem que estar firme, pelo que Deus, teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus, de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. Preste atenção. Aqui estão sendo abençoados os filhos de José. A bênção é algo fundamental na nossa vida. Porém, se você não crer naquilo que você abençoa, de forma alguma você vai prosperar ou a bênção vai se realizar. José está dizendo aqui, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, o Deus dele, o Deus de José, ajudará a Manassés, a Efraim, ajudará a José, a Antônio, aos teus filhos. O teu Deus ajudará, te ajudará. Eu estou abençoando os meus filhos, você abençoa os teus filhos. A bênção ela só se realizará
na vida daqueles que recebem quando eles estão significativamente firmados na aliança, na palavra de Deus. Então José estava abençoando os filhos e dizendo que o Deus dele iria abençoar a cada um deles. De que forma? Com bênçãos dos céus. O Senhor nos deu uma bênção muito grande para começar. Ele disse para nós fazermos prova dele, se ele não nos abriria as janelas dos céus. E isso provém do quê? Da obediência. A obediência ao dízimo, às ofertas alçadas, a obediência ao permanecer no que a palavra de Deus diz em todo o tempo. Não adianta você dar dízimos e dar ofertas se você não está pautado na palavra de Deus. A fé sem obras é morta, e a obra sem a fé também é morta. Não tem valor algum. Então, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. O que seria o abismo? Vamos pensar nas profundezas do mar. O que está ali é de nosso proveito, o que está sob a terra é de nosso proveito. Nossos pais, nossas mães nos sustentaram, nos deram tudo quanto é necessário para que pudéssemos crescer e desenvolver. São bênçãos que o Senhor preparou. Ele preparou teu pai, Ele preparou tua mãe, para que te pudesse produzir efeitos necessários da palavra de Deus. Versículo 26. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Jacó abençoou José, e ele está dizendo que a bênção dele excederia as bênçãos dos pais. Eu abençoo os meus filhos, José abençoou os filhos dele. Se não fosse a fidelidade de José, Efraim e Manassés não teriam recebido das heranças ricas e férteis de Canaã. Vamos ver outra situação. Judá ofereceu a si mesmo como segurança do seu irmão Benjamim. Versículo, Gênesis 44, veja aí, vamos dar uma olhadinha. Gênesis 44, o versículo é o 18. Nós começamos no versículo 18 aqui. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer umas palavras aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Então, aqui nesse momento Judá começa a fazer a sua escolha. Ele se colocou como aquele que iria cuidar firmemente de Benjamim. Versículo 34. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Lembra quando os filhos de Jacó foram ao deserto, foram ao Egito, aliás, para dali comprarem comida, alimentos? Eles se encontraram com Jacó, com José. E José estava bem escondido aos olhos, ao entendimento dos irmãos. E José fez uma prova. E aqui então, o nosso irmão Judá, ele se ofereceu. Ele tinha que voltar à casa do pai e trazer o pai. Trazer situações. Você tem que se oferecer diante de tantos problemas que precisam ser resolvidos, às vezes para cumprir uma situação, como uma pessoa que estava com o Covid. Não estou me exaltando aqui, não, em nome de Jesus Cristo, não. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Mas eu me propus a visitar essa pessoa, independente de como ela estava.
É um oferecimento, é uma fidelidade à palavra de Deus. Nós fomos preparados para isso. Então no versículo 34, porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Olha, eu quero dizer, a nossa fidelidade pode nos trazer bênçãos ou maldições. Nós recebemos de Deus uma bênção muito maravilhosa, de ir e de pregar o Evangelho, de ensinar a todas as criaturas, por onde nós passarmos até os confins do mundo, e fazer discípulos para Deus. Então, se nós nos negarmos a isso, como é que nós vamos chegar diante do nosso Pai? Com tanta tristeza que nós causamos a Ele. Então se ofereça, meu irmão, se ofereça. Judá recebeu a maior porção da terra, que mais tarde se tornou ali a dinastia de Davi. Olha a recompensa de Efraim e de Manassés, por causa da fidelidade de José. Olha a recompensa de Judá, por causa do oferecimento que ele fez para proteger alguém. Temos uma outra situação. Separei apenas três situações aqui. Rubem, ele recebeu terra desértica. Está lá no 49, versículo 4 em diante começa, né? Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama. Rubem, ele causou uma vergonha, um espanto, algo desastroso para ele mesmo. O futuro dele estava sendo decidido pelas atitudes que ele havia tomado. Recebeu, a herança dele foi uma terra deserta. A tribo de Levi, vamos falar aqui da tribo de Levi. Ela não podia de forma alguma receber uma herança. Por quê? Eu lembro sempre de uma palavra que diz que o casado cuida das coisas da esposa, o solteiro cuida das coisas de Deus. Exatamente isso. A tribo de Levi não poderia estar ocupada com uma herança, com uma possessão de terras, de gado, porque teria que ocupar parte do seu tempo em administrar aquela herança. Eles tinham que estar 100% dispostos a fazer a obra de Deus. É uma outra característica. Por isso Deus o fortaleceu a tribo de Levi. Como? Ele determinou que outras tribos, que aqueles que tinham heranças, posses, cuidassem da tribo de Levi. Deus, ele providenciou o sustento para nós em todo o tempo, meu irmão. Tem gente nesta igreja que não trabalha, porque que não quer trabalhar, mas que Deus abriu a porta de uma certa forma que a sua fidelidade tem alimentado a vida dessa pessoa todos os dias, desde que eu estou aqui nessa igreja. E não é por minha causa, mas por causa da palavra de Deus, por obedecer, por andar na palavra de Deus. Estou falando como testemunho visual. Então, nós estamos passando muitos problemas nesses momentos. É o coronavírus. Há quem diga que toda essa parafernália que está em volta do nosso planeta, causando aí problemas eletromagnéticos, está deteriorando o nosso corpo. Há quem diga que é um vírus que foi imposto. Não importa. É o seu caráter, meu irmão.
É o seu caráter que vai determinar qual vai ser a sua herança. Ou você terá terras férteis, ricas, terras que se tornarão o empreendimento de alguém no futuro. Alguém irá reinar sobre tudo isso. Ou então você vai receber uma terra seca, que não produz nada. Hoje um homem aqui, ele recebeu a Jesus Cristo. Ele aceitou a Jesus Cristo. Ele veio aqui para procurar comida. Ele queria alimentos para levar para a casa dele. E eu preguei a palavra dele, a palavra de Deus, e ele se comoveu e ele aceitou Jesus Cristo. Mas a palavra nos ensina que nós não devemos dar apenas a palavra para o Espírito, mas também a palavra que possa sustentar o estômago. E nesse momento em que nós fazemos campanhas, em que nós arrecadamos alimentos, ele levou uma pequena cesta básica para ele. Arroz, feijão, óleo, macarrão, molho de tomate, várias coisas ele levou para a casa dele. E ele saiu daqui feliz. Se ele vai voltar, se ele vai cumprir o compromisso que ele assumiu com Cristo, isso é outro assunto, isso é com ele. Mas nós temos que estar dispostos a ir e levar, a nos oferecer, a ser fiéis e entender que o Senhor há de nos sustentar. Não importa o demônio que está sobre esta terra. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Hoje é sexta-feira. É dia de você orar pela libertação, pela cura, pela restauração. Todos os dias são dias para isso. Hoje fazemos especialmente nesse sentido. Você já se colocou diante de Deus? Você tem sido fiel? Você que não tem comparecido à igreja, trazendo seus dízimos, trazendo as suas ofertas, espera o que de Deus? Você que não tem procurado ajudar ninguém com qualquer situação, você que está aí, como eu tenho falado nesses dias, escondido, com medo, fale com Deus, peça a direção de Deus, porque Ele é aquele que supre, Ele é aquele que fortalece, é Ele quem faz e desfaz tudo na nossa vida. Vamos dar uma olhadinha nos Salmos, né? Rapidinho aqui, 107. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. E famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Eles se lembraram de Deus. Na angústia em que eles estavam passando, clamaram a Deus, e Deus os livrou das suas necessidades. Eles estavam, olha como é que eles estavam, andavam desgarrados no deserto pelos caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Talvez você esteja desta forma. Eu falei para esse homem, já andei nas ruas, já pedi esmola nas ruas, já pedi comida para levar para casa, antes de conhecer Jesus. Quando alguém chegava e falava para mim, você precisa de Jesus, você precisa da palavra de Deus, eu ficava bravo, eu xingava. Eu quero levar comida para casa, eu preciso de levar comida para casa. Mas eu precisava era de Jesus em primeiro lugar. Falei para esse homem, você precisa de Jesus Cristo. Aquilo já começou a amolecer o homem. E depois ele disse, eu até fui uma vez a uma igreja, comecei a frequentar a Assembleia de Deus, mas larguei tudo.
Mas ele ouviu tudo quanto eu falei, e ali, pela primeira vez, ele aceitou Jesus Cristo. Talvez você esteja na igreja, talvez você já tenha feito uma confissão de boca aceitando Jesus como teu Senhor e Salvador, mas você está obedecendo, você está andando na direção de Cristo Jesus, você está fazendo o que a tua fidelidade ou infidelidade está causando a você? A palavra de Deus, ela diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se, meu irmão. Compare a tua vida, as consequências do que você está vivendo, com o que está acontecendo no mundo e a palavra. Paute ali tudo, a tua vida e a palavra de Deus. Veja se você está de acordo, se você está igual com a palavra de Deus. Se você achar diferença, volta rapidinho para o Senhor. Peça perdão, se arrependa, se coloque nos pés dele e clame, porque ele vai te livrar de todas as suas necessidades. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o grandioso de Israel. Ele é o teu Deus, ele é contigo. Ele disse: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Creia nele em nome de Jesus Cristo. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa sexta-feira. E tem muita coisa para falar. Tem para lembrar que o SOS da Fé, né? Hoje aí com a pastora Yara Oliveira, 18 às 22h30 na RIT e na nossa rádio, às 20h30 às 21h20 na Rede TV, 21h10 às 22h ali na Band. E você vai receber essa mensagem ali pelo YouTube. Não se esqueça de colocar o seu positivo ali, dá o seu ok ali, para a gente continuar trabalhando, para a gente continuar podendo mandar esses vídeos para você, essa palavra, porque eu sei, já tive testemunho de gente que recebeu bênção. Então não se esqueça, o Senhor é contigo. Vamos orar, vamos nos colocar diante da presença do Senhor nesse momento, porque Ele é o nosso Deus. Ele pode todas as coisas em nossa vida e nós queremos que Ele se manifeste, porque nós precisamos dEle, precisamos da manifestação do nome dEle, em nome de Jesus Cristo. Então entra agora na oração com o Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, em o nome de Jesus, eu venho à Tua presença. Venho aqui, Senhor, colocar a Tua igreja diante de Ti. A igreja, Senhor, que se colocou para aprender, para ter a liberdade, para ter a ousadia, para ter a força, tudo quanto Jesus prometeu. E fazer como Jesus também disse, que quem crê nele fará as mesmas obras que ele, e ainda as fará maiores. Falamos sempre a respeito disso. Senhor Deus, Tu és o Pai Todo-Poderoso. Um dia colocamos a nossa vida diante de Ti. Ontem eu e a minha esposa orando, apresentamos a igreja diante de Ti, Senhor. Fazemos orações todas as noites. Apresentamos a Tua casa. Existem dissabores, existem tristezas, existem problemas. Sim, meu Pai, mas a nossa alegria está em ter o Senhor como nosso Deus. Quanta gente está passando por momentos difíceis e não tem desta alegria, Pai. Senhor, venha sobre o povo desta igreja. Nós temos a Maria internada nas clínicas com Covid. O filhinho dela foi tirado da barriga para que pudesse viver, a filhinha dela. E ela está entubada, meu Pai. Nós clamamos diante de Ti, Pai. Nesse momento, livra desta situação, meu Pai. Ela tem uma necessidade de cura e de libertação para cuidar da filhinha de 7 meses que acabou de nascer. O Pedro, que está com problemas também, Pai. Em nome de Jesus Cristo, estamos apresentando essas pessoas diante de Ti. Deus, Tu és Senhor, e o Senhor já provou muitas e muitas vezes neste ministério, meu Pai, que o Senhor ouve e responde às nossas orações.
Tem outras pessoas passando necessidades, Pai. Necessidade de emprego. Tem gente que está desempregada e não ainda aprendeu a ouvir a Tua palavra e ainda não se colocou diante de Ti para receber das Tuas bênçãos, Senhor. Toca na vida do marido dessa irmãzinha, meu Pai. Toca na vida dele. Em nome de Jesus, preencha o coração dele com a verdade. Senhor, meu Deus, aquelas pessoas que estão escondidas dentro de casa, com medo desse coronavírus. Não estou dizendo para abusarem da sorte, mas lembrarem que medo não vai trazer salvação para ninguém. Jesus é o Salvador, Jesus é o Libertador, é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Senhor, nossas igrejas estão sendo fechadas. Em muitos lugares, como eu orei, Senhor, tenho orado nesses dias. Lembra-te, Senhor, que o inimigo se levanta para afrontar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E ele não tem temor nenhum de Ti, Pai. E quer nos destruir, quer impedir a pregação, quer impedir o trabalho dos Teus filhos, meu Pai, dos sacerdotes. Entra, Senhor, com o Teu provimento, Pai. Levanta-te, Senhor, com a Tua lança, o Teu escudo, porque na nossa voz colocamos a autoridade do Teu nome, Senhor. Nós repreendemos esse mal que se levanta, essa praga do inferno, essa doença, essa enfermidade, essa miséria, a amarração financeira, a discussão política, a contenda política, meu Pai, a discórdia política no mundo e no nosso país. Abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso povo, porque Satanás está amarrado, está lançado fora da nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu te agradeço, Pai. E você diz, amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, receba da vitória. A vitória é tua, tão somente tua, de ninguém mais. Só o Senhor pode te dar a vida, só Ele. Fique na paz do Senhor, que o teu fim de semana seja maravilhoso. Lembre-se de prestar atenção nas pregações, prestar atenção no que nós temos ensinado. A igreja tem se preocupado com o povo, dando atendimento. Estou aqui segunda, quarta, sexta, sábado fiquei aqui até 4:30 da tarde, pronto para atender, para receber quem precisar de orientação. Não se esqueça, você tem aí o meu zap, e você tem as contas do Bradesco, 3378, conta 5129, aliás, 51238, dígito 9, perdão, e tem a conta do patrocinador, agência 3378, 29315, dígito 6. A conta 51 é para os dízimos e as ofertas, a conta 29 é para o patrocinador. Nós precisamos da tua ajuda, patrocinador. Em nome de Jesus Cristo, compareça. Vai lá, faça a sua oferta, o seu dízimo, o patrocínio. Faça pelas redes sociais, pelo seu telefone, pela internet, na Caixa Econômica. Você tem várias situações que pode fazer e manda o recibo para nós em nome de Jesus Cristo. Tem um telefone aí que você pode usar se precisar falar comigo. 945721916. Estou às ordens em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz.